E o Copom, Comitê de Política Monetária, anunciou o quinto corte consecutivo da Selic, a taxa básica de juros. E para falar sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com Igor Damasceno, direto de Brasília. Vamos à capital federal. É uma queda sensível de apenas 0,5%, mas já indica uma tendência positiva de comportamento dos preços na economia brasileira, né, Igor? Bom dia para você. Exatamente isso, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. O Comitê de Política Monetária do Banco Central seguiu o ritmo que já vinha adotado nas últimas 4 reuniões, ou seja, o corte de 0,5 ponto percentual, ele vem acontecendo desde o meio do ano passado e agora não foi diferente. Agora, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela está no patamar de 11,25%. Bem diferente daquele 13,75% do início do ano passado, que estava complicando a vida de todo mundo. 11,25% ainda é considerado uma das taxas mais altas do mundo, a segunda maior do planeta, porque os juros real, aqueles juros que realmente é cobrado da gente, está algo em torno de 6,5%, é o segundo maior. Alguns países desenvolvidos têm aí praticamente a metade disso, então continua deixando o bolso do brasileiro bastante impactado. Mesmo assim, o Banco Central divulgou que a tendência é de melhora. Daqui 45 dias, mais 0,5 ponto percentual deve ser cortado, fechando ao patamar de 10,75%. Aí sim a gente vai começar a sentir uma melhora gradativa no nosso bolso. Pelo menos por agora, a gente segue no otimismo, mas o nosso bolso ele continua bastante impactado com essa taxa de juros. É a taxa básica, a taxa de referência, ela ainda continua muito alta. O Banco Central divulgou que esse corte de 0,5 ponto percentual foi possível por causa da estabilidade econômica produzida por votações importantes, a promulgação da reforma tributária, a aprovação do arcabouço fiscal. Tudo isso deu mais credibilidade ao Brasil no cenário internacional, principalmente ao mercado financeiro. Isso fez com que a inflação estivesse controlada, ela já está ali mais ou menos controlada há quase um ano. Então, esse cenário favorável contribuiu para esse corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Apesar disso, como eu disse, a situação ainda não é muito favorável, ainda não é muito boa. O Brasil continua com uma taxa de juros muito alta, mas pelo menos desta vez a tendência é de queda, viu, Adriane? Tomara, Igor, porque as outras coisas já subiram tanto que a gente nem consegue perceber, né? Essa semana a gente falou do preço dos alimentos, o quanto eles estão mais caros, e subiram agora no mês de janeiro. Então a gente, ainda que haja essa redução, não consegue ainda ter essa noção e torce para que isso seja prático, que essa curva seja decrescente em relação à taxa de juros, porque ela influencia o preço de todas as demais coisas, né? Tanto do mercado de consumo quanto de serviços. Agora, Igor, mudando de assunto, o jornalista Ricardo Capelli irá presidir a Agência de Desenvolvimento Industrial. Quem fez o anúncio do novo nome aí no governo Lula, Igor? Ele atendeu a um convite do ministro da Indústria e Desenvolvimento e também vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente sabe que Ricardo Capelli foi exonerado do cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça no início dessa semana. Isso porque ele já iria ficar de fora mesmo ali do ministério por causa da troca de ministros. Ricardo Lewandowski assume hoje, Flávio Dino saiu ontem, a gente chegou a falar sobre esse assunto ontem aqui no Manhã no Ar. Então, Ricardo Capelli, ele estava totalmente sem cargo no governo federal. E aí, o governo ia se queimar por duas vezes. Primeiro, ia se queimar com o próprio Ricardo Capelli, que foi uma figura de destaque durante os atentados antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele foi escolhido para ser o interventor e responsável por dar um clima de estabilidade na segurança pública daqui de Brasília. Isso deu muitos pontos para ele com o presidente Lula e com o ministro Flávio Dino. E também porque o Ricardo Capelli é do PSB. O PSB está um pouquinho chateado, #chateado com o presidente Lula por ter perdido um ministério importante como a Justiça e Segurança Pública. Então, o presidente Lula decidiu dar aos integrantes do PSB que ficaram de fora da Justiça alguns cargos em agências reguladoras. Isso porque é também bastante positivo para esses partidos presidirem as agências reguladoras. Então,
o presidente Lula, ao incentivar que Geraldo Alckmin fizesse esse convite a Ricardo Capelli, ele resolveu dois problemas em uma única situação, em uma única manobra. Não vai ficar mal com o Ricardo Capelli, nem com o PSB. A gente sabe que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, é uma agência bastante importante, uma das principais agências do Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços. Então, Ricardo Capelli prontamente aceitou a esse convite de Geraldo Alckmin e agora vai ser o novo presidente da ABDI. A gente já está aguardando a publicação do nome dele no Diário Oficial da União. Igor, a gente falava sobre exatamente essa insatisfação do partido, né, e pela perda do ministério, e que Lula precisaria reagir para tentar manter a governabilidade diante dos apoios políticos. Não dava para criar mais um ministério, como foi feito da última vez. Então, dessa vez, foi a entrega de um cargo importante a Capelli, que foi a moeda de troca, né, a negociação feita pelo governo. As agências reguladoras, principalmente a ANEEL, a Anatel, a BDI, a Anvisa, todas essas agências, elas se comportam ali como também um alto escalão. Não faz parte, não é um ministério, não é tão importante quanto um ministério, mas também está ali, digamos que, número 2 dos órgãos da importância dos órgãos dentro do governo federal. E as agências reguladoras, elas são também protagonistas em muitas decisões. Por exemplo, a Anvisa é quem vai liberar a vacina Qdenga para dengue. Isso gera muitos pontos para quem preside a Anvisa. A Anatel foi a responsável por trazer a internet 5G para o país. Isso também é muito importante para o partido que lidera a Anatel. E não é diferente com a ABDI, que, como eu disse, é a principal agência ligada ao Ministério da Indústria. Então, isso significa que o PSB continua num cargo de protagonismo, ainda tem grandes representantes, não é um ministério, não é o alto escalão máximo do governo federal, mas é um órgão bastante importante. Isso resolve, ainda que parcialmente, uma certa rusga do PSB com o governo federal. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.